Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Eu sou a Jéssica Leme, aqui do canal Nas Tramas de Clio, e estamos aí retomando o nosso canal depois de algum tempinho sem a gente poder postar nada, né? Duas professoras trabalhando como youtubers não é nada fácil, né? Às vezes o dia a dia fica muito corrido. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você não perca nada, porque essa semana nós vamos estar aqui trabalhando com uma nova série dentro do nosso canal que vai se chamar a Quarta República Brasileira. Isso mesmo. Nós vamos estar trabalhando aí os principais presidentes do Brasil desde 1951 até o ano de 1964, para depois a gente falar de ditadura militar. Isso mesmo. Então, a gente já está há algum tempo pensando, né, em como preparar um bom material e um bom material de discussão não só para alunos e professores a respeito da ditadura militar, mas acredito eu que antes da gente chegar nesse período da história do Brasil, que é tão importante ser discutido, ainda mais nos tempos atuais, é importante também que a gente entenda como o Brasil caminhou para esse tipo de governo autoritário. Enfim, vamos começar então? No episódio de hoje, o primeiro de todos eles, né? Nós vamos trabalhar o governo de Getúlio Vargas. Isso mesmo, vocês vão dizer para mim de novo, Jéssica, a gente já viu Getúlio Vargas. Sim, a gente já viu Vargas. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui, né, os linkzinhos sobre os vídeos da Revolução de 1930 e do governo do Estado Novo, bem como vou deixar para vocês aqui na descrição do nosso vídeo o link do nosso site, nastramasdeclio.com.br, onde vocês podem encontrar os slides e o texto base sobre o governo de Getúlio Vargas, sobre a era Vargas, né, para que vocês não percam nada e consigam fazer uma boa leitura e um bom estudo sobre esse conteúdo. Lembrando sempre que Getúlio Vargas é matéria obrigatória no Enem. Não existe uma prova do Enem que não caia alguma questão sobre algum momento do governo de Getúlio Vargas. E, claro, também é uma das matérias preferidas de todos os vestibulares do Brasil. Então é importante, sim, para você vestibulando, para você aluno que vai prestar o Enem, para você que está concluindo o ensino médio, né, e pretende aí futuramente ingressar numa universidade, que o assunto Getúlio Vargas esteja na ponta da sua língua, tá certo? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Governo Getúlio Vargas, período democrático, ano de 1951 até 1954. Então vamos lá, falar mais um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Bem, quem acompanha o canal sabe, eu fiz mestrado, né, fazendo um recorte, logicamente, do governo de Getúlio Vargas, especificamente no estado do Paraná. Se vocês tiverem curiosidade, depois deixa aí um comentário, eu coloco para vocês o link da minha dissertação, mas isso é facilmente encontrado no Google, basta colocar meu nome lá, que vai aparecer, né, a minha dissertação de mestrado, que é uma análise das imagens fotográficas realizadas durante o governo do Estado Novo dentro do estado do Paraná, né? Como Getúlio Vargas pintou aí a sua imagem para os paranaenses. Vale muito a pena vocês darem uma conferida. Mas independente disso, hoje eu vou tratar um período da história do Getúlio Vargas, do qual eu não tenho um conhecimento tão profundo assim, né? Eu me baseei principalmente no Estado Novo para fazer minha pesquisa de mestrado. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender, né, da diferença do governo Getúlio Vargas no período do Estado Novo, no período do governo provisório, que é de 1930 a 34, para esse momento agora, de 1951 para 54. Há vários aspectos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro deles, pela primeira vez na história, o Getúlio Vargas vai ser eleito de maneira democrática. Pasmem, é isso mesmo, né? Lembrando que em 1930 Getúlio Vargas vai tomar o poder da presidência da República através de uma revolução burguesa, né? E depois nós vamos ter um golpe, né, autoritário em 1937 que vai dar início ao Estado Novo, que vai ter duração até 1945, quando ele é convidado a se retirar, né? Então, agora, no ano de 1951, o Getúlio Vargas, pela primeira vez, né, vai ser eleito mesmo de maneira democrática com 48% dos votos. Durante esse período em que ele ficou afastado da presidência do Brasil, do ano de 45 até 51, o Getúlio não ficou totalmente afastado da política nacional. Ele se elegeu senador. E, durante esse período, ele logicamente manteve alianças com políticos influentes no Brasil, principalmente com políticos paulistas, lembrando sempre que os paulistas, né, em sua maioria, decidiam a eleição no Brasil por serem a região onde mais haviam eleitores aptos, né, a votar nas eleições. O Getúlio Vargas vai se eleger pela legenda do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB.
Isso mesmo. Então, nós já temos um segundo aspecto aí diferente nesse governo de 50 a 54, 51 a 54, perdoe-me. Por quê? Ele vem, então, de maneira democrática, ele vem dentro de um partido que traz no seu nome o trabalhismo, né? Então, ele volta com o mesmo discurso do início do seu governo lá nos anos 30, que é aquele discurso voltado às classes trabalhadoras, ao bem-estar social, só que ele vai encontrar um Brasil muito diferente do Brasil que ele estava habituado, que era lá do período do Estado Novo. Ele vai entrar num Brasil sem censura, né? Então ele vai ser obrigado a aprender a lidar, talvez ele não tenha aprendido nunca, né? A lidar com a censura, com a falta da censura, me perdoe. Ou seja, a imprensa nesse momento na história do Brasil era livre. Então era permitido para a imprensa fazer críticas, investigações, a oposição tinha liberdade também para fazer crítica, fazer exigências, coisas que ele não estava habituado durante o seu governo do Estado Novo, onde nós sabemos, né, era um período de autoritarismo. Então, isso também já vai ser uma pedra no sapato do Getúlio Vargas. Lembrando que ele já estava bem mais velho, ele já havia perdido apoio de grande parte das elites, principalmente porque ele voltou, né, enquanto presidente do Brasil, com um discurso muito mais voltado à classe mais pobre, à classe trabalhadora, né? Então, ele já desagrada boa parte das elites brasileiras, que não estão só relacionadas às pessoas de mais dinheiro, aos grandes empresariados, mas também à cúpula do exército, né? Lembrando que no Brasil ninguém governa se não tiver o exército do lado. Bem, além disso, nós vamos ter um outro personagem muito importante nesse período da história do Brasil, que é um nome, inclusive, que eu gostaria que vocês grifassem aí no resumo de vocês ou memorizassem, que é o Carlos Lacerda. Quem é Carlos Lacerda, né? Um jornalista muito enfático, né? Ele foi um dos maiores críticos do governo Getúlio Vargas nesse momento. Alguns diziam até que ele era um perseguidor, né? Porque ele estava o tempo todo buscando críticas, buscando denúncias, fazendo denúncias, né? Que nem sempre eram comprovadas, né? Mas a intenção principal dele era naquele momento ser bombástico, né? Naquele momento ele chamar atenção para uma crítica em relação ao presidente Vargas naquele momento. Então, o Carlos Lacerda é um nome que a gente não pode esquecer. Além do mais, nesse momento novo do Getúlio Vargas, né, nós vamos ter duas frentes de pensamento ideológico no Brasil. Uma delas vai se chamar nacionalista, né, que é uma frente que pensa que o Brasil não pode depender tanto assim de capital estrangeiro e que também deveria estatizar mais do que privatizar. E nós vamos ter uma outra frente mais voltada à economia liberal, que vai ser a favor das privatizações e da influência norte-americana no nosso país. Não esquecendo sempre que quando a gente está estudando um fato histórico, a gente tem que pensar nele no contexto mundial. E no ano de 51, 52, 53, 54, nós estamos vivendo o início da chamada Guerra Fria, né? Que vai começar a se organizar ali no ano de 48, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos começar a enxergar o delinear desse mundo bipolar entre União Soviética, comunista, e os Estados Unidos como principal país representando aí a ordem capitalista do planeta. Então, a gente não pode deixar de esquecer que o Brasil estava vivendo todo esse contexto, né? Então, toda essa discussão, toda essa ideologia econômica também influenciava muito na nossa política, na nossa, na opinião pública brasileira. Tudo isso é levado em consideração. Nesse contexto todo de muita crise, insatisfação popular, insatisfação das elites, começam a surgir as denúncias de corrupção e de violência dentro do governo Getúlio Vargas. A gente não pode esquecer que durante o Estado Novo houve tortura, prisão política, exílio, houve uma porção de atos violentos partindo do governo federal, né? Então, nesse momento do governo já democrático, também surgiram muitas denúncias relacionadas a ações assim, mas nenhuma delas foi comprovada. Como eu disse para vocês já, né? Nesse momento jogava-se a bomba, depois se descobria se isso era verdade ou não, né? Mas o estrago já estava feito. Nesse momento, os principais inimigos do Vargas eram o Estado de São Paulo, o jornal O Globo, os grandes jornais do Brasil. Só que na contramão disso, vinha um jornal chamado Última Hora. E esse jornal, ele tinha o costume de elogiar o Getúlio Vargas, o que despertou também muitos questionamentos. Né? E houve também uma denúncia de corrupção. O jornal teria sido pago, né, para elogiar o governo federal. Logo, depois disso, né, com as investigações, descobriu-se que isso não era verdade, porém, a bomba já havia sido lançada. No setor econômico, o Brasil também não andava nada bem, porque nós estávamos vivendo já uma crise de inflação muito grande, né, descontrolada, e para acabar de ajudar, no contexto mundial,
houve a chamada Guerra da Coreia, né? Ou seja, a Coreia estava lá entrando num processo particular deles, né? Que depois vai desenrolar na divisão das Coreias, na divisão ideológica política, enfim. Mas o que isso tem a ver com a história do Brasil? Nesse contexto de guerra internacional, da Guerra da Coreia, o governo brasileiro teve a ideia de fazer uma grande compra de produtos industrializados estrangeiros. E quando ele faz isso, ele desestabiliza a nossa balança comercial. Ou seja, o Brasil passa a ter uma balança comercial desfavorável, né? Porque compramos muito do estrangeiro, né? E não utilizamos o que nós temos aqui, não vendemos o nosso produto interno para o estrangeiro. Então significa que a gente gastou mais do que a gente ganhou. Então isso já desfavoreceu ainda mais a política econômica no Brasil. Como o Brasil já não andava muito bem, o Getúlio Vargas teve a ideia de chamar João Goulart, gravem este nome, João Goulart, para ministro do seu governo. O João Goulart, ele já vinha de muito tempo sendo lembrado como um político que conseguia articular com as comunidades, né? Ou seja, com as classes trabalhadoras, com as organizações sociais de uma maneira mais fácil. Então, como Getúlio queria ter o apoio dessas classes, ele chama o João Goulart para ser seu ministro. E nesse momento, realmente, o João Goulart consegue aproximar novamente as classes trabalhadoras do presidente Vargas. Qual que vai ser o porém? Se o João Goulart agradava as classes trabalhadoras, ele desagradava as elites, que enxergavam nele um político muito perigoso, um político de rompantes, um político com ideias de esquerda. Então, o Getúlio Vargas foi pressionado por essa camada social brasileira, pelo Exército, a demitir o João Goulart, que sempre demonstrou ser um perigo para a política no Brasil. Então, ao mesmo tempo que ele conquista algo, ele perde outro. Diante de todos esses impasses, o governo de Getúlio Vargas estava caminhando para se tornar insustentável. Houve uma tentativa de impeachment do Getúlio Vargas, porém o Congresso vetou essa possibilidade de processo. Depois nós tivemos também um episódio chamado de Manifesto dos Coronéis, onde eles deixavam claro a insatisfação do Exército em relação ao governo Vargas. Já no ano de 1954, no dia 5 de agosto de 54, nós vamos ter o grande episódio fatídico, né? Muitos historiadores consideram esse episódio como o prepulsor do suicídio de Vargas, que foi o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. Isso mesmo. O Lacerda, ao chegar próximo de casa, teve uma bomba que explodiu próximo do seu carro. O que vai acontecer? O Lacerda não morre, ele sofre pequenas escoriações apenas. Porém, o seu segurança particular, que era ligado às Forças Armadas, morreu. É claro que no dia seguinte, em todos os jornais do Brasil, estava noticiado que Getúlio Vargas havia mandado matar o Lacerda. Nesse momento, o Palácio do Planalto busca tentar contornar a situação, né? Uma investigação vai levar a autoria, né? O mando do atentado até o chefe de segurança do palácio do presidente, né? Mas o Getúlio Vargas em si não tinha nada a ver com a história. Ele não havia mandado matar ninguém. Porém, né? Com o histórico dele de nada, de mocinho, a culpa recaiu sobre ele. E aí, numa imprensa livre, o atentado foi diretamente ao jornalista que mais o criticava, a opinião pública caiu matando, né? Não teve muito como contornar essa situação, principalmente porque a ordem saiu de dentro do Palácio Presidencial, mesmo que sem conhecimento total de Getúlio Vargas. E além disso, o Exército continuava pressionando ainda mais depois desse atentado, que já havia desestabilizado por completo a imagem do Getúlio Vargas perante a sociedade e a imprensa. O Exército forçou cada vez mais que Getúlio renunciasse, né? Então a intenção do Exército era sim golpista, né? Por isso que nós aqui da área da história, nós historiadores, a gente sempre costuma dizer e ensinar que o suicídio de Getúlio Vargas, que vai acontecer no dia 24 de agosto de 1954, no mesmo dia, né, em que o Exército manda um documento para o presidente Vargas exigindo a sua renúncia, o Getúlio vai até o quarto, né, e vai dar um tiro no peito, né, de baixo para cima, vai atravessar o coração dele a bala, né, vai cometer o suicídio. Antes dele cometer o suicídio, tem a famosa carta suicida do Getúlio,
né? Uma carta que é bem extensa, geralmente nos nossos livros didáticos vem sempre a parte final, onde ele diz a célebre frase, né? Saio da vida para entrar para a história, mas é um documento de várias páginas, interessantíssimo você fazer a leitura dele, porque o Getúlio, ele traz muito sentimentalismo nessa carta, mas ele também descreve todas as suas ações enquanto presidente do Brasil, em todas as fases em que ele governou o nosso país. Ele diz que viveu para o país, né, e que se sente, de certa forma, tratado com muita ingratidão. É uma carta muito sentimental, né, muito emocionada, né, antes do ato do suicídio. Mas, enfim, o suicídio do Vargas, ele é um ato político, né? Quando eu estou ensinando isso para os meus alunos, para você aí, aluno ou professor que está me acompanhando, pensem comigo essa relação. Né? Ele não cometeu um suicídio simplesmente por cometê-lo. Ele sabia que era um ato político. Ao cometer o suicídio, o Getúlio Vargas, segundo nós, né, da área da história, ele evita o golpe militar, né? Ou seja, ele evita que a democracia brasileira tenha acabado por ali mesmo. Ele vai conseguir conter esse processo golpista do exército brasileiro em 10 anos, né? Nós vamos ter o golpe lá em 64. Então, nesse período, por que ele consegue conter o golpe militar? Porque o Brasil vai entrar numa comoção nacional nunca antes vista. Por mais que o presidente tivesse há meses, há anos ali durante seu governo democrático sendo criticado, sendo perseguido, né, tendo vários dos seus erros expostos na mídia, a população brasileira ainda tinha no Getúlio Vargas uma imagem de grande estadista, que foi construída durante muitos anos, né? Não só durante seu governo, mas mesmo nos seus períodos um pouco mais afastado desse grande cenário político. Né? Então, quando Getúlio morre, existe um enorme cortejo, o Brasil entra num período de luto bem extenso, a TV toda volta-se a demonstrar essa comoção nacional em relação ao presidente morto. Então, a morte do Getúlio Vargas se tornou um ato político. A ação do seu suicídio vai regredir, sim, à atitude golpista do exército, que não viu oportunidade, que não viu espaço para tomar o poder naquele momento. Porque vocês pensem comigo, Getúlio Vargas comete suicídio, existe toda a comoção nacional, o exército toma o poder. Qual que vai ser a representatividade do exército nesse momento? O exército é o culpado. O exército ameaçou, o exército fez, o exército matou Vargas. Né? Então, havia essa possibilidade da população brasileira se voltar contra a instituição do exército. Então, o exército recua. Né? Quem vai assumir a presidência do Brasil nesse momento é o vice-presidente Café Filho, que vai concluir o mandato ali no ano de 54, aguardando as eleições de 55, né? Já estávamos aí no final do mandato de Getúlio Vargas. Então, fechamos aqui o assunto Getúlio Vargas, que fique claro para vocês, então, alguns pontos desse segundo governo, desse terceiro governo Vargas, que é mais nacionalista, relacionado à estatização, relacionado a uma política intervencionista do Estado, né? Um presidente que vem mais voltado à área dos trabalhadores, um presidente que já não tem mais apoio da elite, que já não tem mais o apoio do exército, um presidente que teve que aprender a lidar com a imprensa livre num governo democrático, tendo um histórico de governos autoritários, enfim, são bem dicotômicos, né? São bem antagônicos os governos Vargas, se a gente for comparar Estado Novo com esse período do governo democrático. Espero que eu tenha sido o mais clara possível. Não deixa de conferir os outros vídeos aqui do canal sobre o Getúlio e muito mais de conferir os nossos slides sobre o Getúlio Vargas lá no site do Nas Tramas de Clio. O link vai estar aqui embaixo. Se inscreve no canal, acessa o sininho, segue a gente no Instagram, @nastramasdeclio.com, para que você não perca nada. Durante a semana a gente vai liberando aí os demais vídeos. O próximo episódio vai ser sobre o famoso e não menos querido Juscelino Kubitschek. Vamos entender o porquê da loucura desse presidente em construir Brasília. Até mais!